Amém. Jesus é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez para desfrutar do estudo baseado no livro Fundamentos da Fé Cristã, o volume 3, já vimos os dois primeiros volumes, e hoje nós chegamos na lição 18, e nós vimos na 16 e na 17, os irmãos falaram para nós sobre a degradação da igreja. E hoje nós vamos falar sobre os perigos para a igreja na era final, e nós estamos na era final, irmãos? O Senhor se aproxima, a volta do Senhor cada vez mais. Temos visto os sinais que têm acontecido no mundo, e deixa bem claro para nós que cada vez, irmãos, está mais próximo a vinda do Senhor, como Ele prometeu que viria, assim como Ele prometeu várias outras coisas na palavra, e se cumpriram. Todas as promessas do Senhor se cumprem, e Ele prometeu que Ele voltaria. Então, vários sinais nós vamos ver hoje, também falando sobre essa questão do final dos tempos, vários sinais que o Senhor deixou para mostrar para nós isso, que estaria muito próximo à volta do Senhor. Mas, começando, irmãos, esse estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre a obra de Cristo. E a obra de Cristo, ela tem dois aspectos. De um lado tem o aspecto terreno e do outro tem o aspecto celestial. Do aspecto terreno da obra do Senhor, Ele veio para nós, para nos salvar. O Senhor veio para nos redimir. Ele veio para pagar o preço. Redenção significa que foi pago um preço por nós. Por causa do quê? Porque houve uma desobediência. O homem pecou, desobedeceu a Deus, e ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no momento que o homem e a mulher comeram desse fruto, entrou o pecado para dentro da humanidade. A partir dali, foi se espalhando o pecado como se fosse um veneno, que foi introduzido na raça humana, e isso foi se espalhando para toda a humanidade. A palavra fala bem claro que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, isso se alastrou e passou e chegou até os nossos dias. Mas nós vamos ver o que o Senhor fez para que pudesse reverter essa situação. Porque também a palavra de Deus fala bem claro que o preço pelo pecado é a morte. Mas olha só, Deus tinha criado o homem à sua imagem e semelhança. E Deus queria que o homem governasse toda a terra, enchesse essa terra com a vida dele. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, que ele disse e deixou bem claro, a primeira ordem que aparece na Bíblia, aparece Deus dizendo para o homem, para ele comer de todas as árvores do jardim. Estava incluído junto a árvore da vida. E ele só tinha uma que ele não podia comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E justamente foi essa que Adão e Eva comeram, desse fruto que não era para comer. Quando eles comeram, o que aconteceu? O pecado entrou. O homem e a mulher não tinham sido criados para que o pecado viesse habitar dentro deles. O homem tinha sido criado para receber Deus para dentro dele. Olha só, mas ao invés de entrar Deus, entrou algo totalmente ao contrário, totalmente que não tem nada a ver com Deus, que é o pecado. E aí fez uma separação. O pecado sempre faz a separação entre nós e Deus. E no momento que houve essa separação, o homem então, a partir dali, ele começou a ter uma vida nele independente. E essa vida independente é o que a gente chama de vida da alma, O homem começou a tentar viver agora afastado de Deus, longe do jardim, tinha sido expulso do jardim. Ali havia tudo o que ele precisava. Tinha comida, tinha água, tinha o sustento, tinha proteção, tinha comunhão com Deus diária. Estava tudo uma maravilha. Só que como entrou o pecado, agora então ele não pode ter mais acesso à árvore da vida. Porque se ele comesse da árvore da vida com o pecado dentro, ele viveria eternamente. Agora já pensou o homem viver eternamente com o pecado dentro? Sem ter a solução para o pecado?
Então ele é expulso do jardim, e aí ele vai ter uma vida agora longe de Deus, no mundo, totalmente fora daquela esfera de proteção que ele tinha no jardim, longe, sem ter aquela comunhão com Deus. Então uma vida de dificuldade, e é o que acontece no mundo até hoje. Aqueles que não têm o Senhor têm muita dificuldade, porque o homem foi criado para que Deus habitasse dentro dele. E aí, o que aconteceria? O homem funcionaria plenamente, não teria problemas. Mas como ele está sem Deus, ele tem problema. Então aí houve toda essa dificuldade. Mas graças ao Senhor, que o Senhor, porque Ele é amor, Ele é o próprio amor, e Ele tem muito amor, e a palavra de Deus fala em João 3,16, fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse Deus amoroso, Ele vem agora e dá o seu único Filho para pagar o preço pelo pecado da humanidade toda. E isso que Ele fez por nós. Então Ele deu o seu único Filho por nós, para vir aqui como um homem. Ele se despiu de toda a glória que Ele tinha, né? De toda aquela glória que Ele tinha lá celestial, junto com os anjos. Ele vem aqui na terra, né? E a terra tinha se tornado esse problema, né? Cheio de pecado, longe de Deus, mas Ele, por amor, Ele vem então agora como um homem de encontro a nós, para nos redimir. Então, esse redimir significa que Ele pagou esse preço que precisava ser pago. O preço era a morte, porque a palavra é bem clara, né? O preço, o salário do pecado, o preço pelo pecado é a morte. Mas se Deus pega e mata toda a humanidade, resolveria a situação? A justiça de Deus diz que tem que morrer. Mas como que o plano de Deus se cumpre agora sem o homem, se o homem foi criado para isso? Então o que Ele fez? Ele mesmo veio como um homem, pagou o preço pelo pecado, teve todo o viver humano aqui nessa terra, sofreu, teve muitas dificuldades, foi rejeitado desde o ventre da mãe, não tinha nem lugar para nascer, olha só. Mas o que Ele fez? Ele se sujeitou a tudo isso, né? Veio aqui, sofreu e foi à cruz por nós, morreu por nós, pagou esse preço que ninguém podia pagar e nos redimiu. Então agora foi pago o preço, então não há mais dívida. Mas tem uma coisa, a palavra fala que todo aquele que nele crê, é preciso crer que Ele morreu na cruz por nós, e como Ele não tinha pecado nele mesmo, mas Ele se fez pecado por nós, na cruz Deus colocou todos os pecados da humanidade em Cristo, e levou a cruz e deu um fim. Então agora, Ele nele mesmo não tinha pecado nenhum. Por isso que Ele ressuscitou no terceiro dia. Por quê? Porque Ele não tinha pecado dele. Então Deus o aprovou, o Pai aprovou Ele como homem, né? Como Ele não tinha pecado, Ele foi ressuscitado. A obra dele foi perfeita. Tanto é que na cruz, quando Ele foi e morreu, antes pouquinho de morrer, Ele falou, está consumado. Está consumado, está feito. Já foi pago. Não há mais dívida. Agora quem crê no Senhor, recebe Ele como vida para dentro de si. Então essa salvação está disponível a qualquer um. Está disponível a todo aquele que crê. Porque a palavra fala que crer é receber. Então quando eu creio, eu recebo o Senhor como vida para dentro. E aí começa, a palavra diz que eu sou nascido de Deus, né? Mas como assim nascido de Deus? O que nasce em mim? Porque eu continuo mesmo, né? Continuo mesmo. O que nasceu em mim? O Espírito. Porque o Espírito nosso, o Espírito humano, foi feito por Deus justamente para que Deus pudesse vir habitar nessa parte em nós. Então, quando nós cremos no Senhor, Ele entra no nosso espírito, Ele dá vida para o nosso espírito, que estava longe, afastado, alienado a Deus, não queria saber de nada. Mas quando nós recebemos Ele no Espírito, há um despertamento.
o nosso espírito então agora ganha vida. Amém. Porque ele entra em nós como o espírito que dá vida. E a partir dali começa um processo todo, que vai toda a nossa vida, ou até ele voltar. E isso é a obra do Senhor, irmãos, que ele fez por nós. Esse é o aspecto terreno, ele teve todo esse viver aqui e morreu. Mas, como ele ressuscitou e foi recebido na glória por Deus, agora ele é o sumo sacerdote. É interessante, mas por que falam que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Por que tem esse aspecto? Não bastava só o Senhor vir aqui na terra e morrer por nós? Não. Sabe por quê? Olha o amor do Senhor. Ele ter vindo aqui na terra como um homem já mostra o amor imenso do Senhor para conosco. Ele morrer na cruz para conosco e pagar o preço mostra ainda mais. Mas olha como o Senhor é perfeito e amoroso. O que ele fez? Ele sabia que nós ainda estamos aqui. Então o que ele faz? Como sumo sacerdote, ele está agora nos céus intercedendo por nós. Por quê? Porque ele sabe que nós precisamos de intercessão. Mas ele é um sumo sacerdote que teve o viver humano. Ele sabe o que é o viver humano, o que é sofrer, o que é sentir fome, o que é sentir frio, o que é ter tristeza. Ele sabe tudo isso. Então agora, ele é o sumo sacerdote perfeito, porque ele pode interceder. Quando nós estamos passando por uma situação, nós podemos orar ao Senhor e saber, Senhor, eu estou passando por tal coisa. Ele sabe exatamente o que é. Porque ele teve todo esse viver humano. Irmãos, ali fala que antes dele ir para a cruz, no jardim do Getsemane, ele suou sangue. Vocês já pensaram a agonia? A agonia desse homem sabendo que poucas horas dali, ele ia estar na cruz, sendo pregado, derramando sangue, sendo que ele não tinha pecado nenhum. Então agora, o ministério celestial do Senhor é para isso. É para quê? É para nos interceder por nós. Então, mostrar bem claro esse primeiro aspecto da obra do Senhor, a obra perfeita que Ele fez por nós. E Ele continua intercedendo. A gente pensa, não, o Senhor já morreu, né? Pagou o preço, foi para a cruz, então acabou. Não acabou, não. O Senhor continua trabalhando. Porque Ele agora está trabalhando para edificar a igreja. Aqui, todos aqueles que creram no Senhor, nasceram do Espírito, fazem parte da igreja. Agora são membros do corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, a igreja está aqui na terra para fazer a vontade dEle. E Ele conta conosco. Ele conta com aqueles que são dEle. O Senhor não vai contar com aqueles que não são dEle. Então, esse aspecto é bem claro. A obra do Senhor é perfeita. O aspecto terreno e o aspecto celestial. Mas avançando um pouquinho mais, aí vem outro aspecto. A questão que quando o Senhor veio aqui, Ele inaugurou uma nova era, um novo tempo. Lembra que nós estudamos noutras lições? Houve uma era antes da lei, houve a era da lei, dispensação, né? Ou era da lei. E agora nós estamos na dispensação ou era da graça. E vai haver ainda a dispensação do reino. Então quando o Senhor veio, Ele mudou essa era da lei para a era da graça. Antes era a lei de Deus, olho por olho, dente por dente. Era bem complicado, né? Agora não, agora é graça. E graça está falando do amor de Deus para conosco, porque Ele deu o único Filho dEle por nós de graça. Nós não precisamos fazer nada, irmãos, bastou crer. E essa salvação para nós está disponível. É de graça. Não precisa pagar nada. E foi essa salvação eterna que Ele deu para nós. Então, quando o Senhor veio, inaugurou essa nova era. A era da graça. Dispensação da graça. E essa dispensação da graça, ela tem dois aspectos. São os sinais históricos e os sinais comportamentais. De uma maneira geral, nós podemos abrir em Mateus 24. Mateus 24, 6 e 7 fala de alguns sinais históricos de uma maneira geral que vão acontecer
na volta do Senhor, perto da volta do Senhor, né? Nesses tempos finais que nós estamos agora. Aí, ó, Mateus 24, versículo 6 e versículo 7, podemos ler? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio até aí. Então, olha só, isso faz parte dos sinais históricos, de uma maneira geral. Haverá guerras, rumores de guerras, né? E várias coisas que já estão acontecendo, mas isso ainda não é o fim. Isso se refere de uma forma geral, mas também há os sinais que se referem a Israel. E aí sim, é bem interessante nós ficarmos bem atentos. Porque em 1948, houve o restabelecimento do Estado de Israel. Eles estavam espalhados pelo mundo inteiro, os judeus. Desde o ano 70 depois de Cristo, o general Tito entrou em Jerusalém, porque houve uma revolta lá, e houve uma guerra, e ele espalhou os judeus por todo o mundo. Eles foram expulsos de lá, o templo foi queimado, destruído, né? Sobrou do templo somente o que até hoje é chamado o Muro das Lamentações, né? Sobrou só aquilo, nada mais. Então eles foram espalhados pelo mundo inteiro, tinha judeu em tudo que é lugar. Mas em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, onde houve o Holocausto, né, perseguição aos judeus, com a permissão de Deus, eles voltaram para o Estado de Israel, entendeu? Houve também a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Irmãos, tudo isso mostra o milagre do Senhor. E nós temos que ficar bem atento, porque vai haver um sinal muito importante, que é o quê? O restabelecimento, a reconstrução do templo em Israel. Quando o templo, irmãos, for reconstruído, vai estar muito perto à volta do Senhor. Isso são sinais históricos que a gente pode ver. E já está tudo preparado para a reconstrução do templo. Agora nós vamos tocar num aspecto que é propriamente a mensagem de hoje, da lição de hoje. Porque é os perigos, né, para a igreja nos tempos finais. Aí mostra a questão comportamental, os sinais comportamentais que tem a ver com a igreja. Agora sim, agora é perto de nós. Nós vamos ver aqui, ó, Mateus 24, 12, nós vamos ver um sinal muito importante que está acontecendo já no mundo. E diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase até aí. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O esfriamento do amor. Hoje isso é muito claro. Cada vez mais o amor está se esfriando. As pessoas estão ficando cada vez mais frias, né? As pessoas estão perdendo até mesmo as coisas mais básicas, né? O amor pelo próximo, o amor pelas pessoas. A violência tem aumentado de uma maneira muito grande. A gente vê nas famílias, né? Filhos, violência contra os pais, casamentos se terminando. Tudo isso é esse esfriamento do amor. Isso é um sinal para nós, um sinal muito claro. Também fala outro sinal, 2 Tessalonicenses 2, pode abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 7, nós já temos visto em mensagens, né? 2 Tessalonicenses 2,7, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse mistério da iniquidade, vocês veem que aqui, essa carta foi escrita há quase 2000 anos. E aí Paulo já está falando que naquela época já operava esse mistério da iniquidade. Imagina hoje, irmãos, com toda essa tecnologia, essa facilidade, né, da tecnologia, hoje opera muito mais. E opera não só no mundo, como opera até mesmo na igreja. Isso é muito sutil, por isso que é um mistério. As pessoas não percebem, ainda não foi revelado. Então, há uma sutileza que o inimigo usa para poder dominar o mundo através desse mistério da iniquidade. Através da mídia, né? Através de várias coisas que ele usa hoje em dia da tecnologia. E também nos últimos dias, nós vamos ver em 2 Timóteo 3, aqui Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala também sobre os últimos dias e ele deixa bem claro o que está acontecendo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha só. Então isso nos últimos dias, e isso aqui é um retrato hoje da sociedade, é um retrato do que está acontecendo hoje nos nossos dias. Isso Paulo já falou para Timóteo há quase 2000 anos, que aconteceria e está acontecendo. Então isso é um perigo, irmãos, para a igreja hoje. Agora nós precisamos ver uma coisa, Apocalipse 22, vai mais à frente um pouquinho, faz uma advertência, Apocalipse capítulo 22, no versículo 11, ele diz assim, amém? Vamos ler junto? Continue o injusto, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Amém? Então olha só, aqui ele faz bem claro uma separação. O injusto continua a fazer injustiça, o imundo continue sendo imundo, mas o justo continue na prática da justiça. Essa justiça é fazer a vontade de Deus, e o santo continue a santificar-se. Agora vem uma pergunta: de que lado que nós estamos? Né? Nós temos que estar do lado daqueles que praticam a justiça, daqueles que buscam a santificação, daqueles que buscam a vontade de Deus, porque há uma separação bem clara sobre isso. E o Senhor faz uma advertência para a igreja. Os perigos, irmãos, para a igreja na era final é esse esfriamento, é a apostasia, que é a negação da fé, o abandono da fé. Por quê? Porque há esse mistério da iniquidade agindo, para que haja esse esfriamento, para que haja essa apostasia, para que cada vez mais mesmo os cristãos achem que não há necessidade de estar reunindo. Não, eu fico em casa, não tem problema. Eu acompanho pela internet. Mas o Senhor, Ele deixa bem claro na palavra que nós devemos nos congregar. O Senhor nos deu um viver coletivo, que é a igreja. Nós somos como ovelhas, não somos feitos para andar sozinhos. Nós não somos
como aqueles que andam só. Nós somos aqueles que andam em rebanho, aqueles que andam unidos, porque o guardado do Senhor está na igreja. O guardado do Senhor está nessa esfera, essa esfera santa, essa esfera do Espírito, onde nós somos supridos com a palavra. É assim que o Senhor nos guarda, né? O Senhor falou lá em João, capítulo 17, olha só o que o Senhor falou aqui no João 17, o Evangelho de João, quando o Senhor orou por aqueles que fossem crer, pelos discípulos e por aqueles que ainda fossem crer nele. Olha que maravilha essa oração que o Senhor fez por nós, né? O Senhor fez por todos nós. Vamos ler a partir do 14, 17, o capítulo 17, o versículo 14 do Evangelho de João. O Senhor diz assim, ó: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Olha só, o Senhor não pediu para nos tirar do mundo, Ele nos deixou aqui nesse mundo, porque Ele precisa ainda terminar o trabalho dele de transformação em nós. Mas Ele deixou bem claro, Ele pediu para que o Senhor nos livrasse do mal. E é isso que o Senhor faz, é isso que Ele está fazendo. Esse é o trabalhar do Senhor, né? E para finalizar, irmãos, o último ponto trata sobre a questão de Apocalipse 2 e 3, que inclusive, né, o Bruno falou para nós na semana passada, e ele toca ainda também na lição 18, sobre a questão que ali mostra, né, o que precisa ser mudado para ser um vencedor, né? Ele dá vários, se nós abrirmos ali em Apocalipse 2 e 3, são as cartas às 7 igrejas, né? E ele deixa bem claro, em todas elas ele fala, né, que tenho porém contra ti. Só tem duas que ele não faz nenhuma repreensão, né? Que é Esmirna e Filadélfia. Mas as outras, todas ele tem alguma coisa, né? Mostrando o que precisa ser mudado. E desde a primeira igreja, que é Éfeso, o que foi o problema de Éfeso? Abandonou o primeiro amor. E houve esse esfriamento, né? E todas elas têm alguma dificuldade. Apenas Filadélfia, o Senhor fez uma promessa maravilhosa, que ele fala assim no capítulo 3, no versículo 10, falando para a igreja em Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, né? Ele diz assim, ó: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só, o Senhor fez uma promessa que vai guardar essa igreja. Vai guardar porque eles guardaram a palavra. Eles têm a palavra, eles têm o nome e a palavra. E aí o Senhor vai guardar. E o Senhor está se referindo aqui à grande tribulação, que vai vir sobre toda a terra, né? Então, os perigos hoje para nós é justamente cair nessa apostasia, nesse esfriamento. Em todas elas, no final, em todas as cartas às igrejas, no final o Senhor fala assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então que nós possamos também abrir os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor está falando hoje para as igrejas. O Senhor tem trazido a palavra profética, e a palavra fala que a palavra profética é uma luz que brilha em noite tenebrosa. Ou seja, hoje, cada vez mais o mundo está em trevas, por causa desse mistério da iniquidade. Mas a palavra do Senhor está brilhando, a palavra do Senhor está nos mostrando a direção a tomar. O Senhor não nos desampara, irmãos, graças a Deus. Ele deixa para nós a palavra, Ele deixou para nós o Espírito, Ele deixou para nós a igreja, onde nós somos supridos, guardados e sustentados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.